Ei, Fabiola, boa noite. Oi, consegui. Eu sou uma enrolada, viu? Com Não. essas tecnologias. Ah, você tá ótimo. Semana passada eu maratonei você, ué, todas as lives. Ah, Você não é Netflix, não, mas eu tava te maratonando. né? Nesses últimos dias coincidiram, né? Algumas. Olha, Mas não é sempre, não, ah, viu? não, Não e eu é. achei interessante que você ficava em uma, ia para outra, ia para outra, e para outra, assim, ó, teve. Aí uma eu conseguia, outras não, mas foi muito bom. Foi excelente, aprendi muito. Ai, obrigada. Essa é a ideia, doutora. Que bom, fico muito feliz de saber disso. Isso me motiva muito, sabe? Muito mesmo. Nós, eu achei assim fantástico, porque assim, são questões que eu ficava querendo pesquisar e às vezes a gente fala assim, é informação correta, não é? E tudo mais. E ficou excelente, e foi por isso mesmo. E o que eu achei interessante é a sua acessibilidade. Entendeu? O tempo inteiro você estava lá com o pessoal de Itaquá, com outras pessoas, o pessoal do Nordeste e tudo mais, interagindo. Então, assim, é isso aí. Se a gente quer defender uma causa, que seja da melhor forma e com a maior disponibilidade e acessibilidade. Parabéns, viu? Ah, obrigada, obrigada, Ó, então doutora. vamos começar. Já que nós estamos aqui, agradecer a presença. Primeiramente, falar um pouquinho do seu currículo para quem está entrando, enquanto o pessoal está entrando. Advogada, né? Pós-graduada em processo civil pela PUC, pós-graduando em, em inclusão e direitos da pessoa com deficiência. Pode falar PCD, né? Pode. Presidente da nossa comissão aqui da subseção de Mogi das Cruzes, de defesa dos direitos dos autistas. Além disso, conselheira do Conselho Municipal de PCD também, de Guararema, que é aqui do Alto Tietê. Lembrando que nós estamos aqui no Alto Tietê, próximo a São Paulo, para quem está de fora, né? E, além disso, ela é professora, palestrante, mãe de autista, pessoa com qualificação para falar sobre este assunto também. E essa é uma faculdade, E viu? isso, É aí, pós-graduada, é, PhD. essa, essa é a especialização. Pois é, e mãe especial do Lucas, né? É, Lucas. ela é do Lucas, isso. O Lucas, na verdade, foi o Lucas que me trouxe para esse universo, né? Para esse mundo. E através dele eu fui me conectando com várias pessoas que foi me motivando a estudar cada vez mais, a buscar mais informação para conseguir aí, sei lá, ajudar a mudar o mundo, né? Mover as pessoas, fazer com que elas saiam do lugar que elas estão e acolham, Pois né? não, e é muito interessante, porque eu vim para cá tem 2 anos e meio. E quando eu estava aqui, chegando aqui, eu fui ao supermercado e cheguei lá, eu vi a fila preferencial e vi a gravatinha colorida. Lá em Minas, que eu Uhum, sou mineira, né? Eu não conhecia o símbolo nem nada, a gente não tinha essa conexão. E eu cheguei lá e falei assim, uhum. gente, eu vou pesquisar qual é essa prioridade? E aí eu vi que estava relacionada ao autismo. E aí, comecei a fazer as conexões, assim, olha que legal. E aí você vai percebendo no entorno, né, a questão do autismo. E eu falei assim, gente, olha para você como é que São Paulo está mais evoluído que nós lá de Minas. E foi muito bom. Eu falo assim, é um caminho sem volta. Quando a gente falei isso para o professor do Lucas na semana passada, quando a gente vai conhecendo esse universo, a gente vai se envolvendo, a gente vai se apaixonando. Vai.
É muito incrível isso. Para mim é isso. É um caminho sem volta, sabe? A gente começa a entender, a gente começa a pesquisar e quanto mais você vai aprendendo, mais você quer fazer, sabe? Sem dúvida. E é isso é que é a importância da gente fazer essa troca. Eu estou na área condominial, você mora em condomínio também, e você. Mora. Isso, e eu tive contato também com o trabalho que você fez, né, para condomínios e para administradora, que eu achei fantástico e que vai conectar com o que a gente pensa em relação ao novo conceito de administrar e de advogar para condomínio, né, para essa comunidade. Então, assim, eu achei tudo muito, assim, conectado, né, para ser. É, e o condomínio, ele é um ambiente que pode aparecer muitos conflitos, né? Esse ano, especificamente, eu atendi muitos casos de conflitos em condomínio, o que não acontecia muito nos anos anteriores. Eu não sei se porque as pessoas agora estão mais munidas de informação e querem buscar, né, ali os direitos, a proteção que ela tem, né? Levar essa conscientização para os condôminos, para todos os moradores ali, né? Dos vizinhos. Mas esse ano, especificamente, eu atendi muitos casos Sim, de conflitos em ambiente condominial. Inclusive, eu até incluí nas palestras que eu dou, eu sempre falava muito de saúde, que é o carro-chefe, é a maior dificuldade que as famílias enfrentam, né? Depois escola, benefício previdenciário, e eu incluí um pouquinho, é só uma falinha, só para as pessoas saberem que elas têm como se socorrer. Mas eu incluí conflito em ambiente condominial, porque é um fator, né? É um fato que vem ocorrendo mais, que eu venho observando mais. sim, sem dúvida. Eu acredito que veio a pandemia, veio a questão das informações também, que muita coisa as pessoas tiveram mais tempo para procurar, para buscar, para aprender. E aí é claro que os conflitos existem, sempre existiram em condomínio, né? Mas agora está com uma proporção um pouco maior, né? É. E especificamente, né, você falou de pandemia, de tal, de acesso, especificamente de uns anos para cá, o número de autistas vem aumentando muito, né? Então, muito provavelmente o número de autistas em condomínio também vem aumentando muito. Então, esse também é um fator aí que. E é verdade que você está falando que outro dia meu menino fez 14 anos. Eu fui aqui no hospital que ele estava com um problema e eu vi muitas crianças autistas. Eu até perguntei para a doutora, para a médica que atendeu. Ele falou assim: não, é muito caso. E às vezes eles querem que eles sejam atendidos mais rápido, mas são muitos, entendeu? Principalmente em relação a convulsões e tudo mais. Então você tem que agir. Então, realmente, esse dado E a confere-se. prioridade na saúde, ela é relativa, né? Ela não é absoluta, não é uma fila de supermercado que você chega ali com a tua prioridade e fala, olha, eu sou prioridade, ok, você vai ser atendido, né? Na saúde, essa prioridade, ela é relativa, Sim, né? E é difícil também explicar isso para essas famílias, né? pois é. E é por isso, aí pegando o gancho, vou falar um pouquinho da introdução da nossa live, né? Porque é um texto grande, mas que nós vamos esmiuçar aqui na nossa live. Os transtornos, as doenças invisíveis, as famílias atípicas e a convivência harmoniosa no condomínio. Como proceder? Então, é essa pergunta para você, para nos esclarecer um pouquinho. Tem como a gente diferenciar transtornos de doenças invisíveis? Ou o que seria um transtorno? O que seria doenças invisíveis, já que elas estão presentes nos condomínios hoje? Bom, primeiro, né, o transtorno, na verdade, ele é uma condição, né? Por exemplo, o caso do autismo, que é transtorno do espectro autista. É uma condição neurológica, é um funcionamento diferente. Então,
esse indivíduo, ele apresenta déficits em três importantes áreas, em diferentes variações. Então, alguns estão ali no nível 3 de suporte, outro nível 1, outros nível 2. E aí ele apresenta um déficit, uma dificuldade na comunicação, interação social e padrão de comportamento. Né? Então, cada um deles, por causa dessa variação desse espectro, que é tão abrangente, cada indivíduo ele é único. Ele apresenta de forma diferente. E ele não tem uma característica física. Então, principalmente para aquelas crianças pequenas, por que a gente tem, não sei se você já viu, que a gente tem a CIPTEA, que é o cartão de identificação de autista. Por que foi necessário fazer um cartão de identificação? Porque autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, é uma deficiência não aparente. A pessoa, olha, ela não consegue identificar logo de cara que aquela pessoa ela é autista. Então, muitas famílias enfrentavam dificuldade em filas, por exemplo, em utilizar a prioridade, né? Às vezes a criança estava tendo uma crise e aí a gente recebe aquele olhar assim, nossa, que criança mal educada, que birra, a mãe não cuida direito, né? Então, são muitos julgamentos que as famílias enfrentam em razão disso. Então, a deficiência, aquelas doenças invisíveis, são aquelas que não são aparentes. Que você não vê que a pessoa está com o braço quebrado, você está vendo ali que ela está com gesso e que o braço dela está quebrado, sim, né? E é diferente de uma condição que é invisível, né? E isso acontece também com algumas doenças. Às vezes a pessoa está num tratamento oncológico, por exemplo, e ela não tem aqueles sinais clássicos que a gente costuma ver, né? Então, é por isso que é importante a gente sempre estar atento a alguns sinais, conversar antes, né? Esse é o melhor recurso que a gente tem, de buscar informação primeiro. Pois é. E aí, o que eu vou trazer para o condomínio? Então, vamos supor, eu estou com uma... Aí eu vou conversar sobre família atípica, já que nós estamos falando de doenças invisíveis, de transtornos. Então, o que seria uma família atípica dentro de um condomínio? São aquelas famílias que ela não tem essa formação tradicional. Eu sou uma família típica, né? Porque eu tenho um filho autista. Então, o funcionamento da minha casa, ele é diferente. A minha rotina é muito diferente da rotina de outras famílias daqui do meu condomínio, por exemplo, né? Então, a gente conversou um pouquinho antes, eu estava te explicando, né? O meu filho, ele é tranquilo. Ele não tem aquelas estereotipias clássicas, ele mais vocaliza, repete as coisas, sabe? Desenho, música, ele repete fala, mas essas repetições, elas não causam incômodo para outras pessoas, porque ela não produz grandes barulhos. Porém, ele se incomoda muito com o barulho dos outros. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, quando eu vejo que tem alguma festa aqui no condomínio, ou que tem uma reforma que vai fazer barulho, que eu sei que vai fazer barulho a tarde inteira, eu acabo tendo que sair com ele, arrumar alguma programação pra gente sair, para ele não ficar aqui, porque de fato ele se incomoda muito, né? E aí tem as outras questões também, que são muito clássicas do autista. O autista, quando ele está em crise, ele pode correr pela casa, ele pode ter episódios de agressão, tanto com o outro quanto com ele próprio. Eu atendi uma família que eles tinham uma menininha de 7 anos. E a menina, quando ela entrava em crise, ela se batia muito. Ela batia a cabeça na parede, no chão, e aí a família tinha que fazer a contenção dela. E aí, o que eles fizeram? Eles equiparam todo o apartamento deles, colocaram um tatame, mas não era aquele tatame fininho, sabe? Eles colocaram um tatame grosso, assim, para diminuir o impacto, primeiro, óbvio, para não machucar a criança, e segundo, para não incomodar o vizinho, porque essas famílias, elas têm essa preocupação,
né? Então, é importante também essas famílias criarem, trazer recurso ali para dentro do apartamento para minimizar um pouco essa situação e explicar. Então, o que que aconteceu nesse caso? Por exemplo, o vizinho, quando a garota estava em crise, o vizinho ficava gritando pela janela, palavrão, entendeu? Então, assim, já é uma situação que para aquela família é muito difícil de enfrentar. Entendeu? Imagina você ter que fazer a contenção, é muito desgastante emocionalmente para aquela família, entendeu? E aí você ainda ter que lidar com esse tipo de situação, com xingamentos, aí o condomínio multava, aí a gente fazia, ela já tinha apresentado o laudo, já tinha informado o condomínio, mas mesmo assim a gente fazia lá, né? Olha, não pode ter a multa, aí o condomínio retirava a multa. Aí acontecia de novo, o condomínio multava de novo. Aí o que a gente fez? A gente decidiu fazer uma reunião com todo mundo, com o síndico, com a administradora. Eles me procuraram e a gente fez uma reunião com todo mundo. E aí a gente conseguiu explicar toda a situação. E não aconteceu mais nada. Então, esse trabalho de conscientização, porque muitas vezes a gente só vai no condomínio e entrega o laudo e fala assim, olha, meu filho é autista. E aí a gente espera que o outro, ele esteja munido de todas as informações. E ele não tá, entendeu? Então, ele tem que saber que o barulho que é produzido, que uma criança autista ela pode fazer, não é um barulho proposital. A criança não acorda e fala assim, não, hoje eu vou infernizar o meu vizinho de baixo. Não é assim, né? Hoje eu vou colocar uma música alta. Não é assim que funciona. Não são esses os motivos, né? Inclusive na lei lá do silêncio fala em algazarra, né? Fala. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de movimentos que não são controlados, que para eles é difícil de ter controle. Né? É difícil deles de terem essa consciência toda no impacto disso tudo. Sem dúvida. E é muito interessante que outro dia eu estava ouvindo um pai falando o seguinte, às vezes é uma troca dentro da rotina. Aí desencadeia todo um Tudo conflito. Isso. O que a gente estava falando do barulho mesmo, doutora. Vou falar de casos práticos, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Uma garota autista que se incomoda muito com barulho. Então, e ela mora na frente da quadra do condomínio. Aí, quando dá o horário dela dormir, as crianças ficavam reunidas na quadra depois do horário. E isso causava um impacto muito grande na rotina dela, porque não é só tá no horário, ela precisa dormir. Passou do horário, essa criança não dorme mais. No dia seguinte, ela não vai produzir, ela vai ficar irritada, ela vai entrar em crise. Então, isso desencadeia uma série de fatores, né, para aquela família. Impacta de uma maneira muito grande. Não é só aquele barulhinho ali, entende? Entende? E é uma questão seguinte, que você falou, de nós informarmos. Então, por exemplo, eu estou convivendo com uma família atípica. É necessário, você fez um documento, todo um trabalho voltado para a conscientização para as administradoras. É necessário você identificar dentro do condomínio quais são essas famílias atípicas e, se por um acaso você as identifica, isso pode gerar alguma responsabilidade civil para o condomínio, como se estivesse expondo a família. Como é que a gente trata isso de forma jurídica? Eu entendo que isso deve partir da família. Eu acho que fica mais confortável para a família, né? Porque quando a gente recebe um diagnóstico, aquela família ela passa por vários momentos. Então, eu acredito que o próprio condomínio, muitas vezes a intenção é boa, né? Mas já, né? Talvez, eu acho que depende muito da relação com que eu iria amar. Se eu chegasse aqui e alguém falasse, ai, teu filho é autista, eu ia achar o máximo, né? Inclusive, aqui no meu prédio, a piscina tem o elevador, ele é um prédio acessível, ele é um condomínio acessível. Tem rampa,
rampa para chegar na piscina. É bem legal. Inclusive, no dia que eu me mudei para cá, eu deixei, né, algumas coisas no hall de entrada. Na hora, o administrador me chamou e falou: Olha, você precisa tirar. Eu falei: Eu sei, mas é 1 minuto, é só para tirar daqui. E alguém não pode. Eles não me deixaram nem por 1 minuto, porque tem uma pessoa que tem deficiência física aqui no prédio. E se ela precisasse passar, ela estaria restrita de ter acesso àquele espaço. Ele falou: Eu não posso permitir nem por 1 minuto. E ele não deixou. E eu dei meu jeito e ele tá certo. Ele tava certíssimo. É isso. É exatamente disso que a gente precisa. Sim, e aquilo que nós estávamos falando, da questão, não é só a questão da empatia, né? É realmente adequar o condomínio até para que não tenha a questão dos conflitos. Porque quanto mais a pessoa fala assim, não, é muita regra. Tem muita gente que fala assim, é regra demais, a gente não pode fazer nada, nós não podemos viver. O apartamento eu comprei, mas eu não tenho direito de usufruir. E não é por aí. É sentir-se um pouco como é o dia a dia, tanto de um autista, né, quanto de uma pessoa portadora de deficiência e tudo mais. Porque não é um transtorno só para quem está se locomovendo, mas é também para o administrador. Porque o administrador vai ter que cobrar. E tem aquela questão assim, não, se você deixa aquela família só porque ela tem problema. Porque eu comigo, se você cobra. E a lei tem que valer para todos, porque é condomínio, ou seja, condomínio de todos, né? É por aí. É, Né? é isso. E é legal, porque todas as vezes que eu acompanhei essas questões, a gente conseguiu resolver administrativamente, conversando, reunindo, explicando a necessidade daquela família, sabe? Óbvio que a gente fala, olha, isso é discriminação, isso é crime. Às vezes a gente tem que chegar nesse ponto, né? Mas nenhum desses casos que eu acompanhei, né, que tive mais casos esse ano, nenhum eu tive que judicializar, até agora. Tem um que tá meio enroscado ainda, mas até agora a gente não teve que judicializar. E eu acho isso muito legal, porque nós temos uma série de dispositivos legais, né, de garantias legais para a pessoa com deficiência, mas a principal barreira que essas famílias enfrentam, que eu enfrento também, é a barreira atitudinal. Entendeu? Então, quando a gente faz esse trabalho de conscientização, quando a gente ensina as pessoas a lidarem com determinadas situações, e eles estão dispostos a aprender, as coisas fluem de uma maneira muito legal, né? E eu sempre gosto de enfatizar o seguinte, que a vida continua. Então, assim, você vai processar um condomínio, um vizinho, que você vai olhar para a cara dele todo dia, você vai encontrar com ele no elevador todo dia, né? Então, não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas tudo que a gente puder fazer para evitar esse tipo de situação é melhor, né, doutora? Nossa, sem dúvida. E é uma tecla, entre aspas, que nós batemos em relação a isso. Se você conseguir mediar, conciliar dentro da sua esfera condominial, é muito mais vantajoso. Por quê? Há uma valorização das relações dentro do condomínio. Você não está só valorizando entre si o patrimônio, mas você está valorizando aquilo. É aquela questão que assim, não, eu vou. Se o morador ou um condomínio tiver que sair, senão eu vou sair, deixar um grupo tão bom, uma equipe tão gostosa, minha casa, eu não sei, só vai sair quando for um caso extremo. E se por um acaso alguém adquirir o imóvel, vai falar assim, não, você pode vir que você vai ser bem acolhido e tal. Então eu falo que há uma valorização não só da emoção, do emocional, mas assim patrimonial. Então, quer dizer, é um conjunto, né, que vai gerar um bem-estar. Porque a paz, como diz o Michel Rosenthal, que é um especialista na questão da paz no condomínio, ele fala muito isso. A paz do condomínio é valorizada, tem valor, entendeu? E a gente respeitar toda a comunidade é fundamental.
Então, a mediação e a conciliação vêm ajudar nisso. Não judicializar judicializar é a última esfera que você poderá fazer. É isso que eu penso. Eu também concordo, assino embaixo, concordo plenamente, e é verdade. E eu vejo sucesso nisso, né? Porque uma coisa é a gente falar, ah, não, tem que fazer, né? A gente ficar aqui falando das possibilidades, mas outra situação é a gente ver na vida prática que isso de fato resolve, que isso de fato colabora muito, né, para essa convivência harmoniosa. Inclusive, nós estamos aqui com vários advogados, administradores, condôminos, né? Pessoas também que têm famílias atípicas. E aí a doutora Marilene está falando o seguinte, ela faz parte da comissão da advocacia condominial da OAB aqui de São Paulo. Biro, doutora, quais as sugestões de ações que você indica para o condomínio educar os seus condôminos sem discriminar a família e nem o próprio autista? Como fazer? É aquilo que a gente... Eu acho que toda família que tem um autista, em sua grande maioria, o que ela busca é esse acolhimento, esse entendimento. Então, quando a gente vê que o condomínio ele está levando informação para os condôminos, ele pode fixar o informativo no elevador, né? Como a doutora já está criando aqui como que eu posso chamar? Um protótipo. Que ficou muito legal, né, doutora? A gente fez um mix aqui, a nossa troca aqui de experiência e deu certo e ficou muito legal. Então, pode ser em forma de palestras, né? Esses tempos aqui, o meu condomínio deu treinamento eu acho que para primeiros socorros, foi uma coisa assim. Então convida os condôminos para, olha, hoje a gente vai falar, não precisa falar de quem é, a gente vai falar sobre autismo porque temos um condômino que mora no apartamento tal. Não, a gente pode falar, olha, mês de abril é um ótimo período para fazer isso, porque é o mês da conscientização do autismo. Então, a gente pegar eu acho que março é o mês da síndrome de Down. Então, a gente não precisa falar, na verdade, só de autismo. A gente pode falar de outras deficiências também e fazer um trabalho de conscientização dentro do condomínio e cada mês ir colocando esses informativos no elevador, entendeu? Eu acho que essa é uma excelente forma de conscientizar os condôminos. E não é só isso. Por exemplo, as doenças invisíveis. Por exemplo, pessoas que estão com depressão, né? Nós temos o mês amarelo, né? Então, as pessoas que estão em tratamentos de câncer. Então, fazer sempre esse movimento para atender toda a comunidade, né? Exatamente. E outra questão que eu coloco também é a própria convenção. Às vezes, a convenção amarra a gente, ou seja, faz com que a gente judicialize todo o processo de convivência, de relacionamento dentro do condomínio. Fazer uma convenção ou um regimento interno que favoreça, assim, essa troca, né? Essa mediação, essa conciliação, até para que o condômino saiba que, primeiro, eu não vou judicializar. Nós vamos tentar conversar, vamos buscar o diálogo, a escuta ativa, né? Fazendo todo um trabalho. E é isso que você está colocando, é importante. É treinar funcionários, até para lidar. Às vezes a criança está lá no pátio, acontece uma crise. Como é que procede? Você ajuda a acalmar, você acolhe, você faz o quê? Ou só vai chamar a mãe, ou às vezes a questão de chamar a mãe, que claro que neste caso, geralmente os pais estão próximos. Mas se por um acaso acontece alguma coisa, como é que o funcionário vai proceder? Né? Como é que o administrador, o vizinho? Então, é fundamental informar, né? Isso é inclusão. Isso é inclusão. Né? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente pensa em inclusão escolar. Mas a inclusão, ela acontece em todas as esferas da vida da pessoa, inclusive no condomínio. Então, quando a gente tem um condomínio que todo mundo sabe lidar com aquela criança, né, com aquela pessoa, e isso é inclusão, né? A gente conseguir falar desse tema, a gente conseguir fazer orientação para todos os funcionários. Até quando a gente fala de escola,
não é só você matricular o aluno. Todos os funcionários da escola, desde a portaria até o professor que está lá dentro da sala de aula, ele tem que passar por um processo de conscientização, né? Então, é a mesma coisa em todos os outros lugares. Sem É dúvida. importante a gente fazer isso. E quanto mais a gente falar sobre esse tema, quanto mais a gente. É um trabalho de formiguinha, viu? Porque um vai falando para o outro. Então, mais acessibilidade, menos barreira atitudinal, essas pessoas vão enfrentar. Porque a vida já é muito dura, já é diferente. Entendeu? Não adianta falar que não é, porque é. A vida de uma mãe de autista é completamente diferente. Entendeu? A demanda é diferente, é noite sem dormir, é padrão de comportamento. Imagine, a criança ficar vocalizando o dia todo e você conviver o dia todo com aquilo é uma vida difícil, é uma vida árdua, né? Tem até uma pesquisa que fala que o estresse de uma mãe de autista é comparada com um soldado na guerra. Tamanho estresse e preocupação que aquela pessoa vive sob alerta o tempo todo. O tempo todo. E eu te falo que agora que o Lucas está adolescente, ele tá até. A minha vida melhorou muito. É mais fácil. Mas assim, até quando ele tinha uns 7, 8, 9 anos, a gente fica em estado de alerta o tempo todo, porque você fica com medo de perder a criança, alguém vai pegar, vai correr, vai isso, vai ter crise, é o barulho que vai acontecer, você fica prevendo milhares de situações, entendeu? Então, ter esse acolhimento, você ver que as pessoas te entendem, te acolhem, que tudo bem você estar ali, que tudo bem, né, acontecer certas situações, que ao invés de ficar com olhar de julgamento, as pessoas vão te auxiliar, vão saber o que fazer, vão te perguntar o que fazer, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso dá um quentinho no coração, sabe? Nossa, e o Ricardo Bodão, ele está falando o seguinte: a administradora do meu condomínio emprega autista. Já vi aqui pessoas identificadas com o cordão, com o quebra-cabeça. É um Ai, ótimo gente, isso é assunto. sensacional. Isso Excelente! é demais, isso é demais. Não, Nossa, eu não sabia disso, tenho né? um rapaz. Que legal! Não, e eu falo mesmo. Eu, há um tempo atrás, quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre isso, das empresas que empregavam pessoas portadoras de necessidades. O quanto que eles eram mais produtivos, principalmente com síndrome de Down, na linha de controle de qualidade, entendeu? E hoje em dia, hoje eu estava assistindo o Vinícius, desculpa, é um rapaz com síndrome de Down que chama JV Paiva. Eu não sei se você já ouviu. E ele hoje falou sobre isso que o Ricardo acabou de falar, do cordão. Aí ele mostrou o cordão com o quebra-cabeça, né? E ele mostrou aquele com girassol, né? E o que ele falou foi muito lindo, que ele falou assim, ó, quando vocês verem uma pessoa com este cordão, respeite-a, dê o lugar, dê a vez, porque ela está naquele momento portando uma doença ou um transtorno. Então é necessário a gente ceder. Isso não é só um enfeite, é uma exigência de respeito. Ah, eu achei fantástica essa colocação dele, entendeu? É mesmo. É muito legal. Nossa, e um condomínio entregar, então, aí é demais. É muito Aí legal. tem que passar o É nome da muito legal. administradora até para a gente fazer uma boa propaganda, né? Porque quando a empresa é É, inclusiva, a gente tem que valorizar realmente essa necessidade de mostrar que a inclusão, ela não é só no papel, porque tem muitos que acham muito bonitinho, coloca lá uma foto, um negócio, mais nada, as ações não ocorrem. E essa, se já que está fazendo isso, é de dar parabéns, é né? verdade. Sensacional. Pois é. E aí é o seguinte, a Marilene está trazendo outra contribuição aí. A diversidade está em alta. E compreender e colaborar com as famílias diferentes, atípicas, né? Faz parte do nosso crescimento pessoal. É isso aí, né? E nisso que eu vou pegar até um gancho do que a Marilene falou, desse crescimento, é também uma visão de mudar o olhar. Por exemplo, vamos supor que as pessoas
está tendo um conflito constante no condomínio. Eu falo que falta, às vezes, um olhar de uma assessoria mais voltada, entendeu? Por exemplo, você é uma advogada especialista nesta área, né? Tanto da saúde quanto dos direitos das pessoas com deficiência e dos próprios autistas, na defesa dos direitos autistas. Então, você é uma pessoa qualificada até para ajudar, assessorar o condomínio, né? Então, a busca de uma assessoria jurídica especializada, ela não só pode ocorrer, igual você falou, numa ação, só quando estiver lá no final, né? Ela pode ser usar antes. Então, o condomínio que já tem uma família atípica, que ela consiga ter também essa assessoria jurídica até para ajudá-la a conciliar, a mediar o que é necessário para que essa família não traga, entre aspas, transtorno para a administração e nem os condôminos traga transtorno para as famílias, né? E é importante saber identificar esse limite, né? Porque a gente falou até agora só de proteção. Mas isso não pode servir, não é assim, meu filho é autista, o meu filho é pessoa com deficiência, ele pode tudo. Não pode tudo, entendeu? Então, óbvio que existe o limite, existe toda uma questão por trás, entendeu? Então, é importante até a gente entender todo o contexto da situação para não virar isso, né? Então, assim, a criança desce no parque e eu não estou falando que é porque é autista, pode ser qualquer pessoa, mas desce no parque e quebra um brinquedo, né? Quebra, faz alguma coisa, faz mau uso de alguma coisa, de algum brinquedo que é de todos os condôminos, né? Então, a gente não pode permitir esse tipo de situação. Como que o condomínio ele vai abordar essa família, né? Como que vai falar, olha, se fizer dessa forma, a gente vai ter prejuízo, ele pode se machucar, né? Teve uma mãe que me procurou uma vez, e a criança estava brincando de uma maneira diferente num brinquedo. Só que era perigoso para a criança, entendeu? Então, o óbvio que eu não me lembro se foi o síndico, se foi, enfim, alguém do condomínio chamou a atenção dessa mãe e falou, olha, ele pode se machucar. E a mãe ficou bravíssima, falou, não, mas esse é o jeito dele porque ele é autista. Mas, gente, existe um limite. Ótimo. Entendeu? Existe um limite. Então, e a gente precisa ficar atento a isso também, né? Para que esse diagnóstico ele não seja justificativa para outras coisas, para outras situações. De regras, né? Exatamente. Sem dúvida, porque tem muita mãe que às vezes não dá o limite, nem muitas famílias não dão o limite e acham que pode se fazer o que quiser, né? E isso é recorrente, porque a gente está sempre na mídia essa questão, agrediu o entregador, desceu com uma faca, aí estourou a porta do vizinho, não é por aí, né? É claro que a pessoa pode ter uma crise, sim, pode ter um surto, sim, mas a questão do respeito às regras do condomínio, até para a convivência de todos, ela se faz necessária. E não é justificativa usar a doença ou o transtorno para se esquivar delas, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter essa flexibilidade, mas também é preciso analisar o contexto e a história ali de cada situação. Sem dúvida. E aí, pegando, já que você está falando, só para a gente até finalizar, né? Já está quase assim no nosso fechamento, porque passa tão rápido que eu falei assim, nossa, a gente vai falando, né? E é muito gostoso, é rico, né? São muitos exemplos. A questão é o seguinte, então, se a criança, nós estamos tendo uma família que a criança está com problema de barulho, e todo dia, e o vizinho reclama, e o síndico não faz nada. Qual seria o conselho que você dá para um condômino, para um gestor, ou para uma família atípica que está tendo conflitos constantes, né? O que você falaria para pela família?
A primeira coisa eu tentaria, porque hoje em dia quase todos os condomínios têm aplicativo, tem esse canal de comunicação direta. Então, a primeira coisa que eu faria era a própria família buscar essa comunicação. Não deu certo, procura um advogado, faz uma notificação extrajudicial, procura o condomínio e a administradora para uma reunião, né? E para tentar resolver isso da melhor forma. Na minha visão, esse seria o melhor caminho. Então, realmente é tentar o diálogo e posterior não deu certo. E Exatamente. uma coisa que você... Apresentar o laudo médico, né? Então, assim, se o problema do barulho é o que a criança ou a pessoa, né, com deficiência, ou enfim, é o que a pessoa está produzindo, então vamos fazer um relatório de um psicólogo explicando o porquê que as providências já estão sendo tomadas, que aquela pessoa ela está recebendo acompanhamento médico, que está recebendo acompanhamento psicológico, que a família ela buscou recursos para minimizar aquela situação, entendeu? Então é importante trazer todas essas informações para o condomínio também, né? Para que eles entendam o porquê que está acontecendo aquela situação. Entendi. Então, é necessário explicar. E outra coisa que eu sempre falo com os pais é o seguinte: tentar realmente colocar os tapetes, tentar fazer aqueles conter o ruído Emborrachado. emborrachado. Então, assim, sempre. E às vezes tem uma questão que outro dia eu até conversei com um condômino, que é o seguinte: você está fazendo. Você mostra, às vezes você tira uma foto só. Eu coloquei aqui, ó, nesse corredor que tem os emborrachados, entendeu? Porque às vezes o condômino de lá não entra na sua casa e acha que você não está fazendo nada. Aí você tira uma fotinha, mostra para o administrador que você está realmente tomando as atitudes, entendeu? Para evitar os conflitos e tudo mais. Porque só você falar, às vezes, claro que não gera a credibilidade. Porém, você mostrando com foto favorece até para mostrar que você está, assim, a fim de sanar qualquer eventuais. Exatamente. Né? E aí, a Marilene traz para mim uma outra pergunta para você. Na sua opinião, como estas crianças devem ser identificadas no condomínio? Então, seja, crianças que são autistas. Isso deve ser por grau? Como os coleguinhas devem tratá-los? Tem que fazer de forma diferenciada ou não, para não gerar discriminação? Porque naquele informativo que você fez, e nós futuramente, se você quiser aproveitar e colocar nos elevadores, fala, discriminar é crime, tem uma lei específica para isso. E aí? A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz esse dispositivo, né? Olha, é que assim, é difícil falar exatamente o que deve fazer, porque cada autista é diferente, né? Tem autista que brinca. Inclusive, tem um menino autista aqui no meu prédio que ele adora ficar lá embaixo brincando com os meninos. E os meninos super acolhem e respeitam ele, né? Eu acho que o princípio é o respeito. E já o meu menino, ele não gosta muito. Então, ele desce, ele participa, assim, uma vez a gente estava na piscina e ele apostou corrida com os meninos, mas foi uma corrida e depois ele já ficou na dele. Ele não gosta muito desse contato. Ele prefere ficar na dele e tá tudo bem, tá tudo certo ele ficar na dele também. E todos os meninos respeitam ele. Né? Então, na hora que ele quer ir, ok, vem, vamos, que você vai conseguir, vai ser muito legal. Né? Com outro garoto que brinca o tempo todo, que quer ficar ali o tempo todo, eles são super acolhedores também. Né? Então, acho que essa é a questão, é respeitar o momento deles, independente de ser autista, de ser síndrome de Down, ou de ter alguma deficiência ou não. Às vezes a criança só não está num bom dia. Né? Então, eu acho que ensinar o respeito é o que é o principal. Isso mesmo, é isso aí. Todos nós, né, tendo deficiência ou qualquer outro tipo de problema, até no dia a dia, o respeito é fundamental, né? É o que todos nós queremos, sermos respeitados, né? E aí, para nós fecharmos,
Agradecer mais uma vez todos que entraram na nossa live. Agradecer os advogados, as administradoras. O Ricardo aí trouxe que é uma prática aqui em Mogi, aproveitar a mão de obra dos autistas, né, das pessoas com deficiência. Isso aí a gente vê assim, em muitos supermercados aqui, né, de Mogi. É muito comum. Não vou falar o nome deles, mas assim, você vê que muitos desses supermercados traz para essas pessoas para ajudar na embalagem de produtos, no caixa. E é importante eles verem também que a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar em qualquer profissão, em qualquer área, não desmerecendo o que embala, não é nada disso. Mas eles estão aptos, eles podem exercer a atividade, a função que eles quiserem e que eles tiverem a oportunidade de serem treinados, né, de receberem curso de capacitação. Por isso que é tão importante. Então, assim, muitas vezes as empresas, elas não fazem capacitação, então, obviamente, que não tem quem contratar. Então, é importante isso também, né? É muito legal. Eu gostei muito de saber dessa empresa aí que o Ricardo falou, dessa oportunidade. Pois é, nossa, foi muito bom mesmo. Então, para nós encerrarmos, agradecer a todos os presentes. Aí entraram várias pessoas, o Luiz, o Diniz, mais uma vez, o pessoal falando que foi excelente a live, eu também concordo, excelente, maravilhoso, mais um aprendizado, né? E o melhor, voltado realmente para uma comunidade que necessita, já que futuramente praticamente 2/3 de toda a população do Brasil viverá em condomínios, né? E como você mesmo disse, o autismo cresceu muito, né? Eu acredito que não é só que cresceu, eu acredito que as pessoas estão falando mais, porque na minha época, ter deficiência, a própria família escondia, né? Aqueles que eram deficientes eram escondidos, não aparecia, não saía, não se socializava, né? Primeiro, para não mostrar, e segundo, para que se ele tivesse algum problema na frente dos outros, a família, entre aspas, não passasse vergonha. Então, assim, eu acredito que a cultura está mudando, o olhar está mudando, e isso é fundamental, né? Mas Ainda bem. Ainda bem. Nossa, ainda bem. Nossa. Eu que sou mais velha, a gente pegou cada coisa que você não imagina que poderia acontecer, entendeu? Então, assim, é muito triste ver as pessoas que passaram por esses problemas e não tiveram respaldo nem social, nem familiar. E hoje a gente vê que a família é o primeiro a acolher e mostrar que eles são capazes, sim, eles vão muito mais do que a gente imagina, né? Isso é muito bom. Eles podem, né? Eles podem. Eles podem. É isso. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder participar, de poder contribuir, de ter te conhecido. Obrigada a todos que acompanharam aqui com a gente. E eu gosto sempre de falar que informação é poder, educa as pessoas e salva vidas. E podem acreditar, salva vidas mesmo. Então, obrigada por nos ouvir, que vocês também sejam agentes de informação, né? A gente não precisa ser um especialista para poder falar sobre respeito, para falar sobre, para não ao preconceito, à discriminação. Então, é sobre isso, né, doutora? Isso mesmo, não, é fundamental. Principalmente para nós que lutamos por direitos, né? É verdade. Obrigada. Obrigada, beijão no Lucas e a todo mundo aí da sua casa. Obrigada a todos Obrigada. aí, viu? Um beijo, fica com Deus. Tchau. Beijo. Tchau. Isso mesmo, Marilene, os autistas são hiperinteligentes.